Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Temos dedicado tempo em reflexão nessa porção das Escrituras, pensando a respeito da fé, e uma fé que não envolve apenas a particularidade de uma pessoa, mas nos exemplos que vimos até o momento, uma fé que alcança famílias, que alcança histórias, que vence grandes desafios, e assim temos sido inspirados na nossa caminhada de fé, seja ela individual, na sua particularidade, bem como a nossa caminhada também em família e, consequentemente, como igreja. Hoje eu quero convidar você a ler do verso de 23 a 29. Nós vamos olhar para o exemplo de mais um dos personagens bíblicos nesse chamado texto dos heróis da fé, e nós vamos aprender um pouco com a história de Moisés. Hebreus 11, de 23 a 29, o texto nos diz assim: Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Que o Senhor nos abençoe na reflexão da palavra. A história de Moisés é uma história muito conhecida para nós do meio cristão, muito conhecida mesmo. Para aqueles irmãos que estão investindo na sua vida cristã, nós, na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando o livro de Êxodo. E no livro de Êxodo nós já passamos por uma boa parte do início da história da vida deste grande homem chamado Moisés. E a sua história, ela começa num período em que o faraó, que exercia a autoridade suprema no império, o texto diz que ele não conheceu a José e os feitos de José, e ele impôs sobre o povo de Israel peso muito grande e os tornou escravos, e eles então trabalhavam arduamente ali, construindo o seu império. E em meio a algumas desconfianças e alguns desconfortos e uma preocupação de que aquela grande multidão que eram os hebreus, eles pudessem se voltar contra o império egípcio e tomar o império. Então, dentre decretos e decretos de autoridade, um dos decretos que foi imposto naquele tempo era a morte dos meninos. Todo menino que nascesse deveria ser morto. Esse então foi o decreto de Faraó. Agora imagine vocês um tempo em que a gestação não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tinha o recurso para fazer um ultrassom, para saber o sexo da criança. As famílias conheciam o sexo dos seus bebês quando a criança nascia. E isso era uma grande festa para as famílias. Elas celebravam a chegada dos filhos. Anrão e Joquebede são os pais de Moisés. Quando esse decreto foi estabelecido, nós não sabemos historicamente se a gestação de Joquebede já havia iniciado, se ela iniciou depois, se ela estava na metade, se ela já estava no fim. Mas uma coisa sabemos, Joquebede estava grávida, ela esperava o 3º filho, não sabia qual era o sexo daquela criança, mas havia um decreto determinando a morte. Caso o filho que nascesse fosse um menino, o decreto de Faraó era que então aquela criança fosse morta. Anrão e Joquebede já tinham 2 filhos, Miriam, uma garota, e Arão, um garoto. Então eles já tinham uma menininha e já tinham um menino.
De repente, eles poderiam pensar assim: para que correr esse risco? Para que enfrentar essa batalha, essa dor, esse sofrimento? Vamos interromper essa gravidez ou vamos entregar esse filho e não termos problemas com Faraó? Mas, pelo que vimos aqui na leitura e que você conhece da história, essa não foi a decisão de Amrão e Joquebede. Essa não foi a decisão dos pais de Moisés. A decisão deles foi de perseverar pela fé. Independente se fosse um menino que nascesse, eles buscariam em Deus soluções, direção, planos, sabedoria, algo sobrenatural para preservar a vida e lutar a vida. E essa família, esses pais e depois Moisés, eles nos ensinam algumas lições muito valorosas sobre uma fé perseverante. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje, entendendo que a fé perseverante, ela é resultado de uma caminhada de intimidade com Deus em obediência à sua palavra. Então, a primeira lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, dessa história, é que a fé perseverante, ela amplia a nossa visão. A fé perseverante amplia a nossa visão. O verso 23 diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque estes viram que ele não era uma criança comum. Essa é a tradução da NVI. A nova Almeida atualizada traduziu esse versículo da seguinte forma: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino formoso. A Bíblia de Estudo Brasileira, do pastor Luiz Saião, traduziu da seguinte forma: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino belo. O autor aos Hebreus, quando ele faz essa citação aqui no verso 23, de que era uma criança formosa, que ele não era um menino comum, ele está remetendo à fala e aquilo que está lá em Êxodo capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. A expressão aqui em Êxodo, a expressão hebraica usada para descrever a decisão de Joquebede e de Amrão, ela é muito semelhante, ou é o mesmo termo que é usado no ato da criação. Ela ouviu, se referindo ao menino, e disse: ele é bom. O que ela viu era bom. Assim como quando Deus criou as coisas, ele olhava para a obra da sua criação e ele declarava: isto é bom. Os termos, tanto o termo hebraico, meus irmãos, quanto o termo grego, eles têm vários significados. O termo usado em Êxodo e o termo usado no Novo Testamento. E os significados são agradável, bom, espirituoso, inteligente, elegante, bonito, justo, fino e belo. Mas Estevão também cita esse episódio e essa particularidade do nascimento de Moisés. Quando ele está pregando lá diante do Sinédrio, apresentando o plano de salvação, apresentando o Evangelho, em Atos capítulo 7, versículo 20, diz assim, na versão da NVI: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. E a nova versão Almeida atualizada traduziu: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Enfim, o que aqueles pais viram nesse menino? Que beleza é essa? Que formosura é essa? Que encanto é esse? O que havia de especial nos olhinhos daquele bebê ao nascer, que promoveu, fé tão poderosa no coração dos seus pais? Nós não temos essencialmente essa resposta, mas o que entendemos é que de alguma maneira, meus irmãos, ao nascer daquele menino, e a sua mãe tomá-lo em seus braços, a visão deles foi ampliada. Os seus olhos conseguiram enxergar algo além de um bebê, além de um menino, além de uma criança nos braços, ainda que eles não tivessem de Deus uma total revelação de quais eram os propósitos eternos de Deus sobre a vida daquela criança. Esse casal foi então tomado de fé
e uma fé capaz de proteger, de guardar, de zelar por aquela criança. E vocês viram que em todos os textos, seja em Êxodo, seja Estevão pregando e registrado em Atos, seja o texto relatado aos Hebreus, pelo autor aos Hebreus, o tempo descrito ali é um tempo de 3 meses. Há 2 lições muito impactantes que a gente tira dessa ampliação da visão. A primeira é que Deus ele é poderoso para fazer com que eu e você também possamos enxergar realidades espirituais que estão para além da nossa compreensão humana. Eu queria convidar você a, nas suas orações, orar e pedir a Deus: Deus, me dá discernimento, Pai, para que eu possa compreender e enxergar para além do que os meus olhos podem ver. Há uma experiência muito impactante nas Escrituras, que é o servo de Eliseu, Geazi, quando um exército está vindo contra eles e Eliseu está dentro da sua tenda, mantendo-se calmo, seguro, tranquilo, e Geazi ele está muito inquieto, porque ele vê a aproximação daquele exército e ele sabia que aquele exército estava vindo contra o profeta. E na sua inquietação, então talvez ele entrasse e saísse da tenda, mas há um momento que ele fala com o profeta Eliseu e o profeta Eliseu faz uma oração. E ele diz assim: Deus, abra os olhos dele para que ele veja. Eu estou usando aqui as minhas palavras, mas basicamente foi esta a oração que ele fez. E quando aquele servo novamente sai da tenda, ele tem uma visão de um exército celestial que estava ao redor, protegendo o lugar onde Eliseu estava. Meus irmãos, eu e você precisamos, com ousadia, com humildade, mas com ousadia, clamar ao Senhor para que Ele abra a nossa visão. Isso tanto para compreendermos os passos que Deus deseja que nós venhamos dar e, principalmente, uma segunda lição que esse texto nos ensina, para que nós possamos proteger a nossa família. Esse texto nos mostra um casal que protege os seus filhos contra os ataques do inimigo. O texto fala que o imperador havia estabelecido a morte daquelas crianças, dos meninos, mas aqueles pais, eles decidiram, pela fé, proteger a vida daquela criança, zelar por ele, guardar a vida daquela criança e de maneira alguma permitir que aquela vida fosse tomada. Isso foi uma ação física, literal, mas eu gostaria de trazer essa aplicação para nós, para as nossas famílias, para as nossas casas, no aspecto espiritual, que também terá uma consequência literal. Nós precisamos zelar e proteger a nossa casa. Nós precisamos zelar e proteger os nossos filhos. E como que a gente protege os nossos filhos? Orando por eles. Orando com eles. É importante orar pelos filhos, mas é importante orar com os filhos. É importante que os seus filhos saibam que você, pai, que você ora por eles. Mas é tão importante, ou talvez mais importante, que você tenha um momento de oração com eles. Mamãe, é importante que os seus filhos saibam que você ora por eles. Mas tão valoroso quanto isso é você ter momentos de oração com os seus filhos. Meus irmãos, tente imaginar aquela mãe, aquele pai, aqueles 2 irmãos que eram pequenos, né? Provavelmente Miriam era uma pré-adolescente. Tenta imaginar a ginástica naquela casa para esconder um bebê por 3 meses, para que ninguém ouvisse o choro. Eu estava lendo um comentário que o autor ele foi longe no raciocínio dele. Ele pensou assim: como fazia com as roupas sujas? Como que lavava? Onde que estendia essa roupa? Para que ninguém percebesse. Mas, meus irmãos, eles se valeram de muitos esforços, de muita dinâmica, de muito empenho, de muita criatividade, para guardar e zelar aquela criança. E a gente precisa fazer o mesmo. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Mas nós também precisamos discipular os nossos filhos. E discipular, meus irmãos, a gente tem falado muito sobre isso. Nós tivemos aí já a nossa primeira semana com o devocional da família, nós vamos ter a segunda semana. São ferramentas que a igreja disponibiliza para ajudar você a praticar esse exercício,
Mas quando você não tiver essa ferramenta em mãos, você tem as Escrituras Sagradas. Hoje há inúmeros recursos de materiais onde você pode dedicar um tempo e você ensinar as Escrituras para os seus filhos. Os seus filhos precisam compreender e entender que você ama as Escrituras, que ela é valorosa para você, que ela transforma a sua vida e que você transmite isso com naturalidade. É natural para você, flui de você. Você se alegra com as Escrituras. Não é algo penoso, pesado, difícil, mas é algo que flui de você. E uma outra forma que nós podemos proteger os nossos filhos é mantendo o nosso canal de comunicação aberto, o diálogo aberto, né? Os nossos filhos precisam ter livre acesso a nós. Eles não podem estar distantes de nós, eles precisam ter acesso ao nosso coração para que possam crescer. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo, que estou dividindo com você, que a fé perseverante, ela pode então ampliar a nossa visão e podemos crescer. Mas ainda nesse verso 23 eu aprendo uma segunda lição, é que a fé perseverante, ela nos encoraja a enfrentar desafios. O verso 23 diz que pela fé, os seus pais, eles não temeram o decreto do rei. E por não temer o decreto do rei, então eles se movimentaram nessa ação grandiosa em família, desse cuidado para preservar a vida de Moisés. E aqui, a pergunta que Deus colocou no meu coração é: quais são os desafios? O que tem impedido você de avançar na sua fé? Aquela família tinha um desafio. O desafio era zelar pela vida do filho, pois existia um decreto, existia uma lei, existia uma ordem, havia uma determinação. E não era apenas uma questão dos soldados, mas o rei, o faraó, ele havia autorizado que todos os egípcios, eles pudessem andar ali pelos acampamentos dos hebreus, e se eles se dessem conta de que havia uma criança, eles tinham autoridade, autorização do rei para tomar aquela criança. Não era fácil, não era pequeno o desafio que eles enfrentavam. Mas e eu e você? E nós hoje, aqui, século 21, quais são os desafios que impedem o desenvolvimento da nossa fé? Um dos desafios que impede o desenvolvimento da sua fé ou da minha fé são os conflitos nos nossos relacionamentos. A nossa dificuldade em nos relacionarmos com as pessoas. Isso por questão do nosso orgulho, muitas vezes por questão da nossa prepotência. O nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso modo de nos comportarmos, de nos relacionarmos com as pessoas, às vezes afasta as pessoas de nós. Recentemente, eu, num diálogo com um homem, ele confessou do seu coração que ele havia percebido que o comportamento dele estava afastando as pessoas dele. E ele não conseguia criar vínculos e pontes de conexão, de evangelização e de discipulado com os seus amigos. E ele falou que ele caminhou assim por muitos anos na vida dele, tendo um procedimento padrão, e ele não conseguia fazer a leitura de que o comportamento dele estava afastando as pessoas. Até que o Espírito Santo de Deus falou para ele. Num momento, numa devocional, numa oração, o Espírito falou ao coração dele, falou assim: você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar as suas atitudes, é por isso que você não tem parceiros, é por isso que você não tem amigos, é por isso que as conversas elas são interrompidas e a vida não avança. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus cheque o nosso coração. Muitas vezes quando a gente tem um conflito, seja no ambiente profissional, em casa, com o vizinho, no condomínio, não sei, a gente sempre tem a tendência de olhar para o outro. A gente sempre procura no outro os problemas e os motivos da dificuldade daquele relacionamento. O próprio Senhor Jesus falou, né? A nossa tendência é olhar o cisco no olho do outro e não perceber a trave que está nos nossos olhos. Então a nossa oração hoje, para que você possa avançar e você possa crescer e vencer os desafios da vida, é clamar ao Espírito de Deus. Deus, revela a mim se há algo no meu comportamento, nas minhas atitudes, que estão afastando as pessoas de mim.
Eu desejo evangelizar as pessoas, eu desejo discipular as pessoas, eu desejo ter vínculos de relacionamento mais estreitos com as pessoas, mas não consigo. Isso não avança. Então ore para que o Espírito Santo de Deus possa proporcionar isso. Um outro desafio que nós encontramos é a falta de disciplina nos diversos compromissos da vida. Principalmente no ambiente profissional, no ambiente acadêmico, isso é algo que gera dificuldades para que a gente possa avançar e crescer na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. A falta de cumprirmos com compromissos, com prazos, com normas, com regras. E isso, meus irmãos, ele impacta diretamente no nosso testemunho, na nossa fé, naquilo que confiamos e professamos para o Senhor. Mas há uma outra questão, muitas vezes, que impede o nosso desenvolvimento nesse aspecto dos nossos relacionamentos, são os medos que nós temos da rejeição. Por um lado, alguns sofrem porque os conflitos afastam as pessoas, por outro lado, existem aqueles que acabam abrindo muitas concessões. E ele vai para um outro extremo. E no excesso das concessões que abre, ele fere os seus próprios princípios, porque ele não quer ser rejeitado pelo meio, pelos amigos, no ambiente da família. Então ele tem essa dificuldade, e ele então abre mão dos seus princípios, e isso abala a sua fé e não o faz perseverar. Há outros exemplos ou dificuldades que poderíamos citar, enfermidades, dificuldades financeiras, mas há algo que precisamos entender, é que Deus, ele é poderoso para nos encorajar a vencer os desafios. Quando aqueles pais receberam aquele bebê em seus braços, se eles tivessem se deixado levar pelo medo tão somente, eles não teriam avançado. Pela fé, eles venceram o medo e encontraram em Deus solução para avançar. Mas o texto ele avança dos pais, enquanto Moisés é um recém-nascido, agora para a vida adulta de Moisés. E ele nos dá também duas lições. A primeira é que a fé perseverante nos conduz a decisões radicais na nossa vida. Veja o texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor a Cristo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora Moisés é um homem adulto, já não é mais um bebê, já não é mais aquela criança indefesa, insegura, que dependia totalmente dos seus pais. Ele viveu já muitas experiências e na sua maturidade, ele conseguiu fazer uma leitura do que estava ao seu entorno, de qual era a sua realidade de vida. Ele era príncipe, filho da filha de Faraó, ele era um príncipe no Egito. Ainda que fosse um príncipe adotado, ele não era filho da descendência, mas ele havia sido adotado, segundo a história, pela filha de Faraó. E aqui Moisés ele nos dá 4 lições dentro desse ponto. A primeira lição: recuse privilégios que atrapalham o seu amadurecimento e impedem o cumprimento dos propósitos de Deus em sua vida. Há uma expressão aqui que me chama muito a atenção. Ele fala que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não diz assim, ele recusou o status de ser um príncipe. Mas ele vai de uma maneira mais profunda, como se houvesse uma comodidade, uma dependência muito grande. Na realidade, meus irmãos, Moisés estava numa situação muito confortável, se comparado a todo o povo, a toda a sua descendência, a sua geração. Mas ele entendeu que naquele momento, nós podemos dizer que Deus já estava começando a trabalhar no coração desse homem, que ele precisava tomar algumas decisões. E isso é interessante, porque na nossa vida, quando nós vivemos debaixo de muitos privilégios, meus irmãos, muitos favores, né? Eu anotei uma expressão aqui que eu ouvia na minha época de adolescência, né? Que falava assim, fulano é filhinho de papai, né, que tem muito recurso, tem muito dinheiro, tem muitas facilidades na vida, e aí os adolescentes, os jovens usavam essa expressão para se referir a algumas pessoas. Mas é muito ruim uma dependência excessiva, seja ela dos pais,
seja ela a nível de relacionamento ou financeiro, isso não é bom. Hoje em dia nós vivemos um tempo que há um perigo onde alguns filhos, eles até abusam dos seus pais. Talvez você já tenha escutado histórias de empréstimos que os pais às vezes são obrigados ou induzidos a fazer, né, induzidos pelos seus filhos, para que seus filhos tomem ali recursos, façam uso desses recursos, e aí aquela aposentadoria sofrida do papai e da mamãe, ela fica pequenininha, porque ela está carregada de empréstimos consignados, muitas vezes, que os seus filhos ou vínculos de parentesco o fazem. Meus irmãos, jovens, recuse privilégios que impedem o seu amadurecimento. Sai debaixo da saia da mamãe. Aprenda a fazer as coisas. Trabalhe, estude com empenho, com afinco, com dedicação e viva os propósitos de Deus para a sua vida. Dentro desse aspecto, Moisés também nos ensina que nós precisamos assumir responsabilidades. Mas quando nós assumimos responsabilidades, nós também temos que estar prontos e dispostos a sofrer os prejuízos. O verso 25 diz que ele preferiu ser maltratado com o seu povo, a continuar sendo chamado filho da filha de Faraó. Veja que ele então se dispõe a sair de uma situação de muito conforto para uma situação humilde, mas estar ao lado daqueles que tinham um propósito único e verdadeiro com eles. A verdadeira fé, ela leva um discípulo de Jesus a cultivar valores corretos. Você lembra, na semana passada eu falei sobre a escolha entre o certo e o seguro. Muitas vezes a gente quer escolher o que é seguro, e muitas vezes nem sempre o que é seguro é certo. E nós precisamos escolher e viver aquilo que é certo, aquilo que é correto. Mas Moisés, além de recusar os privilégios, Moisés, além de assumir responsabilidades e estar disposto a pagar o prejuízo, ele também assumiu uma posição de se libertar de prazeres momentâneos. E eu coloco aqui como prazeres momentâneos do pecado. E é o que o texto nos diz. Ele recusa ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele prefere ser maltratado com o seu povo a desfrutar os prazeres do pecado por algum tempo. Meus irmãos, se existe uma armadilha ferrenha, é essa questão dos pecadinhos de estimação. É um pecadinho, uma atitude, é aqui, é ali, é de vez em quando. Cuidado. Cuidado, porque isso é uma armadilha do inimigo. E Moisés entendeu na vida dele que dentro da realidade que ele estava vivendo, no conforto daquele império, existiam prazeres que eram passageiros, que eram momentâneos, mas eram muito perigosos. Eram muito perigosos. E ele, em primeiro lugar, precisava se libertar daquilo. E ele abre mão, ele rompe. Ele recusa privilégios, ele assume compromissos e ele rompe com práticas, com atitudes, com pensamentos que pudessem levá-lo a pecar. E o autor aos Hebreus, meus irmãos, ele enxerga algo que não é relatado em Êxodo, é evidente, que Estevão não relata no seu sermão, mas que o Espírito permitiu que o autor aos Hebreus colocasse aqui. Ele diz que toda essa atitude de Moisés, ela é movida por amor. Ele diz que foi por amor a Cristo que ele considerou toda a sua desonra, uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. E aqui o convite que eu quero fazer a você é: ame a Cristo incondicionalmente. Faça tudo por amor a Cristo. Tome as decisões radicais que você precisa tomar na sua vida por amor a Cristo. Recuse os privilégios, recuse as facilidades que estão impedindo o seu amadurecimento espiritual e pessoal por amor a Cristo. Faça tudo por amor a Cristo. Eu me lembrei, quando li essa expressão das palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7 e 8, que diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas.
Nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, ele é encontrado por Cristo ali no caminho de Damasco, e ele vive uma transformação radical, ele toma decisões radicais na vida dele. Muitas dessas decisões também fizeram com que privilégios que ele tinha fossem rompidos, fossem deixados de lado. Mas ele entendeu e ele considerou tudo aquilo que ele precisou abrir mão, ele considerou como algo muito pequeno diante da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E por fim, a última lição que Moisés me ensina nesse texto, que eu quero dividir com você, é que a fé perseverante, ela vê o invisível. Verso 27 nos diz: pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A perseverança de Moisés, meus irmãos, não era algo natural dele, não era um dom natural daquele homem, muito pelo contrário. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 3 e 4, nós nos deparamos com um homem hesitante, um homem tímido, um homem que, diante da grandeza do chamado para o qual Deus o estava fazendo, ele relutou muito, ele tinha muito temor em seu coração, ele tinha muito medo, humanamente falando. Ele fala de toda a incapacidade dele diante de Deus, ele argumenta muito diante de Deus contra aquele chamado, tentando fugir daquele chamado. Então nós entendemos claramente que esta fé perseverante não era algo natural daquele homem, mas foi algo que foi produzido e desenvolvido no seu coração pelo próprio Deus. Nessa sentença aqui no verso 27, 28 e 29, o autor aos Hebreus ele cita apenas 3 exemplos de desafios na fé que Moisés enfrentou. Um deles foi a ira de Faraó. E foi justamente este ter que se apresentar diante de Faraó era algo que ele temia. Ele se sentia incapaz para isso, mas ele enfrentou os confrontos, as objeções de Faraó e até mesmo a sua fúria, a sua ira, da maneira dura com a qual ele tratava Moisés e automaticamente o povo. Ele fala da vitória com relação à última praga, que foi a praga que findou com a vida dos primogênitos egípcios, mas ela foi vencida através da aspersão do sangue na celebração da Páscoa. E Moisés, então, ele venceu aquela grande batalha, levando essa mensagem de salvação ao povo hebreu, e todos obedeceram à instrução bíblica e foram salvos naquela noite. E por fim, ele cita o exemplo da travessia do Mar Vermelho. Um desafio gigantesco, porque o povo já caminhava há algum tempo, agora ele se depara com o mar e atrás o exército de Faraó vinha contra eles, mas diante daquele cenário adverso, de desafio, a ordem de Deus para Moisés era: avance, avance, siga na direção do mar. Ele deveria tocar com o seu cajado no mar e o povo deveria marchar na direção daquela montanha de águas. E quando eles o fazem, o mar se abre e eles viveram o milagre. A fé perseverante, meus irmãos, ela é amadurecida com o tempo. Ela começa diante de um estado de timidez, mas ela avança para a coragem. Ela começa no coração de um homem hesitante, mas que depois se torna um homem ousado nas suas orações. Hoje de manhã, enquanto a gente estudava na nossa classe de integração, eu citei esta experiência de Moisés, um homem tímido, amedrontado, do capítulo 3 e 4. Quando nós lemos a experiência dele em Gênesis 33, nós nos deparamos com outro homem. Um homem que conhecia a Deus profundamente, um homem que tinha consciência da presença de Deus junto com o povo. E essa consciência o encorajou a fazer uma oração para Deus. E ele diz assim: peço-te que me mostre a tua glória. O capítulo 33 e o 32 é um capítulo de uma crise muito grande diante do povo. O povo havia cometido um pecado. Deus estava extremamente irado com o povo. O desejo do coração de Deus era punir todo o povo, destruir todo o povo, e a partir de Moisés começar uma nova nação, um novo povo.
E Moisés ali, ele é tomado de compaixão, de misericórdia, ele intercede a Deus, ele glorifica os feitos do Senhor, ele clama ao Senhor para que Deus trouxesse misericórdia ao seu coração e apaziguasse a sua ira contra o povo, e Deus o faz. Só que Deus disse para Moisés: olha, então vocês vão seguir, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse: se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. E é diante desse embate, num momento muito difícil, que Moisés faz essa oração: Senhor, mostra-me a tua glória. E a resposta de Deus para Moisés, meus irmãos, ela é linda, ela é confortante para aquele que tem uma fé perseverante. Deus respondeu para ele assim: diante de você, Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade. Olha que Deus disse para ele: olha, nesse cenário de crise, como você está clamando a mim, e você deseja ver o invisível, eu vou passar toda a minha bondade diante de você. E diante de você eu vou proclamar o meu nome, o Senhor. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu dizendo: há um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Esse texto nos diz que há um lugar perto de Deus, aonde podem desfrutar da bondade do Senhor e das suas misericórdias todo aquele que nele deposita a fé de forma perseverante. A fé perseverante, ela é crescente, constante, ousada, e ela permanece até o fim. Ela começa lá na vida do recém-nascido, com o papai e a mamãe lutando por aquela vida, clamando ao Senhor por um milagre, clamando ao Senhor por libertação. Aquela fé não salvou a criança, mas a fé dos pais de Moisés ensinaram a ele e apontaram para ele para quem ele deveria e em quem ele deveria crer. A fé perseverante, ela é resultado de uma caminhada de intimidade com Deus e de obediência à sua palavra. Como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Vacilante? Inquieta? Amedrontada? Desconfiada? Hoje Jesus faz alguns convites a você. O primeiro convite que Jesus faz a você nessa noite é que Ele deseja ampliar a sua visão espiritual. Ele quer abrir os seus olhos para que você possa enxergar além, para que você possa ver o invisível, ainda que isso não seja literal, mas que você possa, com fé, enxergar e compreender de Deus propósitos maiores do que você tem vivido hoje. Jesus também convida a encorajar você a enfrentar os seus desafios. Cada um de nós aqui temos desafios, todos temos, eu também os tenho. E eu sei que em Cristo Jesus eu posso encontrar encorajamento, força para superar os desafios da minha vida. Mas o Senhor Jesus também, Ele quer transformar o seu caráter. Ele também convida você hoje para tomar algumas decisões, e são decisões que são radicais. Como Moisés precisou tomar decisões radicais. Talvez você precise romper com alguns comportamentos, com alguns relacionamentos, que para você hoje não são positivos, eles são tóxicos, eles são malignos até. E por fim, o Senhor, Ele quer tornar você um homem e uma mulher ousado diante do Senhor.
de você poder dizer na sua oração, na sua intimidade com Deus: Deus, mostra-me a tua glória. E você poder ouvir de Deus, Ele respondendo para você assim: meu filho, minha filha, eu vou lhe revelar toda a minha bondade a você. A bondade de Deus, ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de nenhuma demonstração maior do que essa do poder de Deus, a não ser a sua bondade, a sua misericórdia. A gente, enquanto na sala, pensava que Deus, com as suas próprias mãos, fechou os olhos de Moisés. Quando ele diz assim: quando eu tirarei a minha mão, é como se ele estivesse tirando as mãos dos olhos de Moisés, para que Moisés pudesse contemplar algo glorioso, algo grandioso. Mas aquela experiência era para que Moisés tivesse mais convicção de que Deus não o desampararia. Deus não se distanciaria deles. Ele continuaria naquela caminhada com eles até o fim. Feche teus olhos, para que você coloque diante do Senhor a sua caminhada, a sua história de vida e de fé. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelos exemplos bíblicos que são para nós, ó Pai bendito, que apontam para nós, ó Deus, a capacidade que também podemos ter de confiar verdadeiramente e exclusivamente no Senhor, Pai. Nessa noite nós colocamos e consagramos as nossas famílias diante do Teu altar, de glória, de majestade, Deus. Para que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações e revele, ó Deus, dentro das nossas casas, e nos faça, ó Deus, enxergar quais são os perigos que nos rondam, do que precisamos, ó Deus, nos proteger. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos dá, ó Deus, discernimento espiritual, para que o esposo possa proteger a esposa e vice-versa, os pais protegendo os filhos protegendo os pais, ó Deus, numa unidade familiar de fé, de cuidado, como nós vimos no exemplo bíblico. Ali não foi apenas uma ação do papai e da mamãe, mas os irmãos também participaram, ó Deus, daquele cuidado. Deus, une as nossas famílias ao redor da mesa e na presença gloriosa do Senhor. Mas Deus, à medida que crescemos, que avançamos, que nos tornamos adultos, ó Pai, precisamos tomar as nossas decisões de fé. Sabemos que a fé do papai e da mamãe, ó Deus, ela não é suficiente para nós. A decisão por Cristo, ela é individual, ela é pessoal, ó Pai querido. E dentro, ó Deus, desta realidade, nós oramos para que todos aqui nesta noite possam ter uma decisão ao lado de Cristo Jesus, reconhecendo a glória e a majestade de Jesus, a sua obra da redenção, o poder da ressurreição de Cristo, e que só nele há perdão para os pecados. Que o arrependimento possa, ó Deus, ser este ato sincero e verdadeiro, rompendo, ó Deus, com prazeres momentâneos do pecado desse tempo. Rompendo, ó Deus, com privilégios que muitas vezes são sorrateiros, mas que nos escravizam e que nos impedem, ó Deus, de crescer, de amadurecer, ó Deus, espiritualmente e como pessoas. Pai, visita os nossos corações. Pai, fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Que a nossa fé, ó Deus, ela seja perseverante. Se hoje, ó Deus, ela é uma fé tímida, nós clamamos, ó Deus, faça-nos crescer na fé. Aumenta, ó Deus, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a crer e confiar, ó Deus, nas ações poderosas e soberanas do Senhor, ó Pai bendito. Mostra-nos a Tua glória, Pai, através da Tua bondade. Mostra-nos, ó Deus, a Tua glória por meio da graça salvadora que há em Jesus. Mostra-nos, ó Deus, a Tua glória, ó Pai, respondendo
petições, ó Deus, do coração das pessoas aqui. Mostra-nos, ó Deus, a tua glória, exercendo a tua soberania sobre nós. Oramos, ó Deus, assim, comprometidos com o Senhor, e queremos fazê-lo, ó Deus, tudo por amor a Cristo, o nosso Senhor. Oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém.